Olá, meu nome é Renata Pinotti. Hoje eu quero conversar com você sobre concepção consciente. Você já ouviu falar nessa expressão? Quem fala muito sobre isso é Eleonor Luzes, que tem um trabalho lindo chamado Ciência do Início da Vida. Respeito muito esse trabalho dela, conheço não tão a fundo, e quando eu conheci, eu já trilhava esse caminho, já via, vislumbrava isso, já trabalhava com isso, e eu descobri, né, que ela faz um trabalho lindo há muitos anos sobre isso. A concepção consciente é um caminho de consciência do casal sobre a decisão de ter um filho. Ter um filho, fazer um filho é muito fácil. Só que trazer um filho para a vida é algo extremamente grandioso. E ser pai e mãe é outra coisa. E requer muita responsabilidade e doação. Ter filho, no sentido de ter filho, né, foi algo que sempre foi automático. Há muitos anos atrás, isso era até a garantia de um casamento, de um império. Na época dos impérios, né, dos reis, da monarquia, o que era ter um filho? Esse filho ia se tornar um rei, né? Ia continuar um legado, era a união de reinos. Então, ter um filho era algo vinculado a poder, fusão. Depois, na época dos feudos, das fazendas, né? Mesmo depois do fim do feudalismo, ter filho, quanto mais filhos você tinha, eles eram mão de obra. Eles trabalhavam ali, eram funcionários, quase. Então as famílias tinham 10 filhos. Minha avó teve 9. Né? Então eram muitos filhos. Só que dessa fase para frente, né, eu lembro que eu ouvia da minha avó: você não vai ter filho? Tem um filho para cuidar de você. Então a ideia de ter um filho era para ser cuidado. O que é contrário à lei da vida. Como uma criança vai cuidar de um adulto? E eu observava desde criança, né? Eu ouvia essa fala, né? E eu falava assim, gente, mas pra quê? E uma vez eu falei pra minha avó: vó, mas ter filho pra cuidar de mim? Não, se eu for ter filho é pra eu cuidar do meu filho, não pra meu filho cuidar de mim. Ela parou assim. Nunca tinha parado pra pensar nisso. Porque o filho ainda era pra suprir as faltas dos pais. Só que se eu tenho um filho pra cuidar de mim, ele vai olhar pra própria vida? Ele tá lá cuidando do pai e da mãe e a vida dele tá aqui. Esse não é o caminho da vida. É o caminho da morte. A vida corre pra cá. Se eu viro pra cá, eu tô indo contra o caminho da vida. Né? Então, não faz sentido. Só que isso tudo era inconsciente. Porque o inconsciente, Freud já dizia isso, né? Que nós somos movidos pelo inconsciente. Porque a gente não tem consciência de tudo. Trazer para a consciência é: você quer ter um filho para quê? A Terra já está muito populosa. Não precisa povoar a Terra como já foi antigamente, muitos séculos atrás. Para quê?
Para que trazer um filho para a vida? Você está pronta? É uma troca, é um aprendizado constante. Só que o papel do pai e da mãe é de doar. Lógico que um pai e uma mãe sempre vai receber e vai evoluir muito. E um filho, ele traz vários desafios. Que é um caminho iniciático de aprendizado e evolução ímpar. Então, para quem quer evoluir, é assim, pós-doc em Harvard. Só que, para quem quer receber só, é uma peia. Vai sofrer. Vai ter resistência, vai se arrepender. Porque é doação. É alguém que vai precisar de você, muito de você. Principalmente nos 2 primeiros anos de vida. Isso é maravilhoso. Se você aprende com cada descoberta, porque não existe nada mais fantástico do que ver uma criança vendo algo pela primeira vez. Eu lembro olhando meu sobrinho uma vez, que ele estava olhando para a mãozinha dele com meses, acho que ele tinha uns 4 meses, assim, ele olhava assim do tipo... E eu vendo o olhinho dele, descobrindo a mão, assim, de uma forma... É surreal. Porque a gente lembra do que aconteceu com a gente quando a gente chegou aqui. Como é sentir pela primeira vez o gosto de uma fruta? Como é pronunciar pela primeira vez uma palavra? É incrível lembrar, né, de como foi tudo isso. Então, se você se entrega a esse momento, né, como um momento de grande descoberta, onde você também se descobre através da criança, é incrível. E é um caminho de evolução sinérgica. E a criança, ela vai trazer desafios para os pais o tempo todo. Por quê? Tudo aquilo que você não atravessou e achou que ia passar sem essa, volta. Então a criança, ela vai espelhar o inconsciente da mãe e o inconsciente do pai. Sempre. Principalmente o da mãe no começo, porque a simbiose é muito forte. Ah, é porque tudo é culpa da mãe. Não. É porque a simbiose com a mãe é muito grande, porque o filho nasceu a partir do corpo dela. Tá? Então, sai da ideia de culpa. É uma responsabilidade, ônus e bônus, né? Tem um ônus proporcional ao bônus, né? Do mesmo jeito que a criança, ela vai ficar mais com a mãe no começo, então tem uma troca mais profunda, a mulher que vai parir, né? Tem todo um ônus disso, mas tem um bônus imenso. É proporcional. Então, a criança vai espelhar esse inconsciente. Então, aquilo que eu não consegui atravessar, a criança manifesta. Por exemplo, eu tinha muita dificuldade para comer. Tenho dificuldade para comer até hoje, não como fruta, não como verdura. Pode ser que seu filho também tenha a mesma questão. Ah, mas eu quero que ele coma fruta, eu ponho fruta para ele comer. Se você come, ai, eu não suporto. Então você não vai conseguir ensinar seu filho. Se você acredita que é bom, você primeiro precisa realmente acreditar que é bom. Você tem que ter prazer. E não adianta fazer assim, olha que delícia! Não engana ninguém, ainda mais uma criança, principalmente as crianças de hoje em dia. Se aquilo não é verdade pra você, você não convence as crianças de hoje. Então você mandar uma criança fazer algo que você não consegue fazer, não tem persuasão. É a mesma coisa que você gritar numa sala de aula para pedir silêncio. Faz silêncio! Elas vão gritar cada vez mais.
Aí se você para e fica em silêncio. As crianças param e vão ficando em silêncio. Não precisa de muito esforço. Não é o que você faz, é o que você é o que você vibra. Então, se você não consegue fazer as suas responsabilidades, assumir suas responsabilidades, se você procrastina o tempo todo, seu filho vai procrastinar. Então não adianta ficar mandando ele fazer tarefa, escovar o dente, tomar banho, se você não cumpre as suas atividades com alegria. Se você procrastina o tempo todo, seu filho vai procrastinar o tempo todo. Isso vai te irritar completamente. E vai te pegar num lugar de irritação. Por quê? Porque você não consegue fazer. Porque você está se vendo. Então, aquele filho mais desafiador para você, esse é o maior presente. Ele que está te ajudando a se enxergar para você evoluir. E aí, quando você consegue atravessar esse lugar, ele faz tarefa. Você não precisa nem falar. Ele começa a fazer tarefa. É impressionante. Passa. Desaparece. Então, ser pai e mãe é isso constantemente, o tempo todo. Eu brinco que as crianças são representantes da constelação diária dos pais. Se você tiver essa consciência, você nem precisa fazer uma constelação. Ela se apresenta ali o tempo inteiro para você. A criança vai manifestar aquilo que você não consegue ver, que está no seu inconsciente, está no seu ponto cego. Aí você vê. Ah, então tudo é culpa minha? Não, de novo, sai do jogo da culpa, senão você vira vítima. É só responsabilidade. Viu? Saiu, passou. Rapidinho. Sem chicote. Mas é o que é. Lógico que tem a questão que é da própria criança. Mas o que é da própria criança e não tem ressonância em você, não te pega. E não te deixa irritado. Ah, Renata, mas você tá falando de pai e mãe. Mas e se não tiver pai? E se não tiver mãe? Toda criança tem pai e mãe. Todas. Porque não tem como fazer um filho sem um óvulo e um espermatozoide. Um espermatozoide veio de um pai e o óvulo veio de uma mãe. Então, mesmo que essa criança seja cuidada por duas mulheres, por dois homens, pelos avós, né? Mesmo que o pai tenha falecido ou a mãe tenha falecido, ela tem pai e mãe dentro dela. Isso precisa ser honrado, respeitado, legitimado. Então, uma concepção consciente, ela também pressupõe de uma relação de dois adultos. E para isso eu tenho que ter consciência ainda dos amores infantis que estão dentro de mim, que moram dentro de todos nós o tempo todo. Mas se eu busco no meu companheiro o que me falta da minha mãe, e eu quero que ele atenda às minhas exigências infantis, eu vou exigir muito dele quando eu tiver um filho e papel que era da minha mãe, do que eu ainda não consegui atravessar, do que me faltou. E aí eu vou ter problema na relação de casal. Se o companheiro espera da mulher a mãe dele ou o pai dele, principalmente se ele projeta na mulher a mãe e a mulher, porque pra gente é muito fácil assumir papel materno, assume o lugar de mãe do marido, quando tem um filho é um desastre. Porque o homem, ele vai se sentir abandonado por essa mulher, da mesma forma que ele se sentiu abandonado pela mamãe em algum momento. E aí ele vai competir com a criança pelo amor da mulher. E aí viram duas crianças. Como é muito comum a gente ouvir por aí, né? Muitas mulheres falam isso. Ah, eu tenho 3 filhos, meu marido e 2 filhos. Ah, eu tenho 4 filhos, meu marido e meus 3 filhos. Não, seu marido não é seu filho.
seu marido é um adulto. Só que se você trata ele como uma criança, ele vai ser. E pode ficar confortável para ele também. Então, para ter uma concepção consciente, ter filhos com essa nova consciência, é importante que a relação de casal seja uma relação entre dois adultos. Senão, é muito difícil. Então, com quem eu estou me relacionando? Como está meu companheiro? Como está minha companheira? Como está a relação de casal? Qual é a decisão? Né? O que vocês querem realmente? Os dois estão olhando para o mesmo ponto? Um está querendo ter filho, mas para agradar o outro, para não perder o outro? Os dois querem. Os dois disseram sim. Os dois estão olhando na mesma direção, comprometidos em, né, o homem em ser o homem, a mulher em ser a mulher, mantendo a relação de casal e os dois juntos olhando para a criança, para o futuro dessa criança. Aí é leve. Por mais que tenha os seus desafios, que sempre vão existir, tá? Mas é bem mais leve. Então, a partir de agora, o convite é para que todos os casais reflitam sobre isso. Porque as novas crianças que estão chegando, elas são de uma outra consciência. E várias que já chegaram também. Pode observar as crianças que estão aqui. Olhem para elas, ouçam o que elas falam. Para que a gente seja uma família que vai receber realmente essas novas crianças, nós precisamos estar nessa consciência. Por isso, reflita sobre isso. A decisão de ter um filho hoje é consciente para você? Um grande beijo e até mais. Você gostou desse vídeo? Então inscreva-se no canal, clique no sininho para que você possa ser notificado sempre que eu postar novos vídeos e deixe seus comentários, porque sua opinião é muito importante para mim. Assim nós poderemos construir esse canal juntos. Um grande beijo e até mais.